Amplificador operacional, aula 1, parte C, circuitos básicos, amplificador não inversor. O amplificador não inversor, assim como o amplificador inversor, consiste de duas resistências, R1 e R2, mais o amplificador operacional. Também, neste caso, a realimentação através do R2 é da saída para a entrada inversora. Só que neste caso a tensão a ser amplificada é aplicada na entrada não inversora. Por isso mesmo, o sinal de entrada e o sinal de saída estarão em fase. A configuração também pode ser essa, é o mesmo circuito, mas muitas vezes é desenhado desta forma. Para este circuito, o ganho de tensão, que é a relação entre Vs e VE, é dado por R1 mais R2 dividido por R1, ou 1 mais R2 dividido por R1. Então, observe que a expressão é muito parecida com a do inversor, com a diferença que o ganho é um número positivo. O ganho de tensão é um número positivo. A impedância de entrada, que é a impedância que o gerador VE enxerga quando olha para a sua direita, é RI multiplicado por AV dividido por AVF. Observe que é um número alto. Por outro lado, a impedância de saída, que é a impedância do equivalente TVNA na saída, que a resistência RL enxerga, é RO multiplicado por AVF dividido por AV. No exemplo, no circuito, vamos considerar como exemplo o circuito. Vamos admitir que a saturação se dá em mais ou menos 11 volts. A entrada é 2 volts de pico senoidal. O que a gente enxerga na saída? Qual é a forma de onda na saída? Supondo que a entrada é essa. Em primeiro lugar, vamos determinar o ganho. Depois, determinar qual é a máxima entrada que podemos ter de forma a não saturar a saída. Depois nós vamos desenhar o gráfico da tensão de saída. Primeiramente, então, o item A. O ganho é R1 mais R2 dividido por R1, isto é, 1 mais 4 dividido por 1 é 5. Isto é, a saída vai ser igual a 5 multiplicado por 2 volts de pico, 10 volts de pico. A máxima saída é 11 volts, mais ou menos 11 volts, mais 11 positivo, menos 11 negativo. Portanto, a entrada máxima que é permitida, sem saturar a saída, é 11 dividido por 5, dá 2,2 volts de pico. Significa dizer que se a entrada for maior que 2,2 volts de pico, a saída vai saturar, quer dizer, vai estar achatada a parte de cima, tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. A máxima saída é 11 volts, quando a entrada é 2,2. Vamos obter o gráfico da tensão da saída em função da entrada, também chamado de curva de transferência. Em primeiro lugar, vamos obter os gráficos das tensões de entrada e saída. Então, a entrada é 4 volts de pico a pico ou 2 volts de pico. E a saída, 20 volts de pico a pico ou 10 volts de pico. E importante, as duas tensões estão em fase. Quer dizer, o pico positivo da entrada coincide com o pico positivo da saída. O pico negativo da entrada coincide com o pico negativo da saída. Aqui nós temos a curva de transferência que relaciona a saída com a entrada. Então, observem que dentro de um determinado limite, a saída é o ganho, que é 5, multiplicado pela entrada. Isso é uma equação do tipo y igual a 5
multiplicado por x. Isso é válido entre os dois limites permitidos para VE, qual seja 2,2 volts, quando a entrada for 2,2 volts, a saída atinge o seu valor máximo, que é 11 volts. Quer dizer, qualquer valor de entrada acima de 2,2, a saída não passa de 11, fica limitada em 11 volts. Da mesma forma, se a entrada for menos 2,2 volts, a saída saturará em menos 11 volts. Menos 11 volts. E, nesse intervalo, o que acontece com a relação entre saída e entrada? A saída é 5 vezes VE. Quer dizer, se o VE, por exemplo, for igual a 1 volt, mais ou menos aqui, a saída vai ser igual a 5 volts. Se o VE for igual a menos 1 volt, se a entrada, digo, for menos 1 volt, a saída vai ser igual a menos 5. Esse gráfico, então, é chamado de curva característica de transferência. Outro exemplo, dado o circuito, vamos determinar o valor do VS, todas as correntes, e vamos considerar que o AO é ideal. O AO ideal significa o quê? Que não tem corrente nas duas entradas. A impedância de entrada é infinita. O ganho é infinito. Se o ganho é infinito, significa que VI, a tensão, erro, é igual VS dividido por AV. É igual a zero. Em outras palavras, entre a entrada menos e a entrada mais, existe um curto-circuito virtual. Em outras palavras, essa tensão V2, ela está aplicada em cima do R1. Então, VI é igual a zero. Portanto, nós temos 2 volts em cima de R1, resultando uma corrente de 2 mA. Então, repetindo, VE, que é a tensão de entrada, é 2 volts. Por causa do curto-circuito virtual, esses dois pontos então estão interligados, virtualmente, não de verdade, de fato. Em cima do R1 tem 2 volts, portanto tem 2 mA de corrente em R1. Como não tem corrente na entrada inversora, então a corrente no R2 também vale 2 mA. E, consequentemente, a tensão em cima do R2 é 4 vezes 2, 8 volts. E, fazendo uma análise de malha, essa tensão, que é a tensão de saída, vai ser igual a 2 mais 8. Então, a tensão de saída vai ser igual a 10 volts. Que é o mesmo valor que obteríamos se nós tivéssemos usado a expressão que dá o ganho. O ganho é igual a 1 mais R2. Quem é o R2? 4K dividido por 1K. Então, quanto que dá isso? 4 mais 1, 5. Então, o ganho é 5. Como a entrada é 2, a saída vai ser 10 volts. Quer dizer, usando a fórmula ou a análise de circuito, obtemos o mesmo valor. Qual é o valor dessa corrente? 10 mA. Se 10 mA desce e 2 mA neste nó, vem para cá 2 mA. Se aqui é 10, significa que essa corrente que sai do AO vale 12 mA. Isso é importante por causa dos limites permitido para a máxima corrente na saída do AO. Por exemplo, o 741, a máxima corrente é em torno de 20 mA, tanto saindo como entrando. Se a gente invertesse aqui a bateria, todas as tensões e todas as correntes inverteriam de sentido. Uma aplicação derivada do amplificador não inversor é o buffer
ou seguidor de tensão. É essencialmente o amplificador não inversor com R2 igual a zero e R1 igual a infinito. Qual seja, este circuito é basicamente um circuito onde a entrada menos está ligada com a saída. E esse circuito ele é caracterizado por ter ganho de tensão igual a 1. Em outras palavras, a saída, a tensão de saída, é igual à tensão de entrada. A resistência de entrada é muito alta, porque é a resistência de entrada sem realimentação, no caso do 741 MeV, multiplicado pelo ganho de tensão em malha aberta. Seria 100.000 vezes 1K. Então veja que vai resultar num valor de 100 MeV, muito elevado, portanto. Da mesma forma, a resistência de saída com realimentação, ROF, é igual a RO dividido por AV. Vai ser um valor muito baixo, praticamente um curto-circuito. Onde que nós aplicamos esse tipo de circuito, já que o ganho de tensão é 1? Imagine esse circuito onde a bateria é 5 volts e aqui nós temos uma resistência de 9K. Quer dizer, isso tudo aqui simula um circuito que tem impedância de saída de 9K. Imagine que a carga é 1K. Qual seria o valor da tensão na carga? Se nós fizermos a conta, vai dar meio volt. Quer dizer, há uma perda muito grande de tensão. Então, se quisermos evitar essa perda, nós inserimos entre o circuito que está dentro do pontilhado e a carga um buffer. Então, o que acontece? Como a impedância de entrada dele aqui é muito alta, aqui tem 5 volts e aqui também tem 5 volts. Não esqueçam que a corrente é zero. Como os dois pontos estão virtualmente ligados, significa que este ponto, que é a saída, que é esse ponto, está virtualmente ligado à entrada não inversora. Então aqui nós vamos ter também 5 volts. Com uma observação: a carga consome uma corrente que vem do amplificador operacional e não deste circuito, que, por exemplo, pode ser um circuito que tem baixa capacidade de corrente. Por exemplo, um microcontrolador que não tem capacidade de corrente. Quem vai fornecer a corrente para a carga é o amplificador operacional, é o buffer. Então, nesta aula nós vimos o amplificador não inversor e o buffer, ou seguidor de tensão, que é uma aplicação particular do amplificador não inversor. Até a próxima aula, portanto.